Amém? Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, aqui estamos nós, Senhor, unidos e reunidos em Teu santo nome, cultuando, adorando, exaltando o nome do Senhor. Pai, neste momento, ó Deus, o Teu povo, a Tua igreja, estenda as Suas mãos sobre este altar, sobre a vida, Senhor, do presbítero Pedro, Teu servo, Teu filho, nosso irmão em Cristo, Pai, rogando ao Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor venha usá-lo nessa noite, Deus, para que o Senhor, através dele, venha falar conosco, através do Teu Espírito Santo que nele habita, Pai amado. Deus, em nome de Jesus, que não seja aquilo que nós queremos ouvir, mas tudo aquilo que o Senhor deseja falar. Deus, eu te peço em nome de Jesus, para que o Senhor exorte, console e edifique a Tua igreja, em nome de Jesus. E aqueles que creem dizem amém. Deus, saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Essa igreja que pode sentar. Quando todas as portas do mundo estiverem fechadas e você perceber que as verdades estão todas erradas, quando você não tiver mais no mundo mais nenhum amigo, não tiver mais ninguém ao seu lado que lhe dê abrigo, só Jesus, só Jesus, só Jesus te dará a salvação. Só Jesus, aleluia. Só Jesus, só Jesus te dará a salvação. Glória a Deus. A Bíblia diz: ensina ao teu filho o caminho em que ele deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não se preocupe não, que eu vou trazer. Agora eu falo com todo mundo aqui. É para sair o nervosismo. Olha, eu tenho 5 filhos, dos quais 3 são homens, 2 mulheres. Um certo dia eles estavam brincando na rua. Tem uma sexta também, tem 3 mulheres também, esqueci que Maria, né? Esqueci Maria. E um certo dia meus filhos brincavam na rua, e quando eles entraram, a vizinha me chamou. Disse: Pedro, fulana de tal, a sua filha fez isso aqui, ela tem muita consideração por mim e eu por ela, e eu chamei você para avisar você. Amados, eu voltei para casa, tem aquele momento em que você tem uma raiva descontrolada, e eu cheguei em casa, pastor Elisângelo, chamei a minha filha, e vou usar o popular, dei-lhe uma pizza mesmo. Dei-lhe uma pizza mesmo. Ela tem seus 12, 13 anos por aí. Tempos depois, eu me arrependi daquilo que eu fiz. Não vou mentir, eu me arrependi. Porque o pai que ama, ele sabe quando ele passa dos limites. E eu cheguei para minha filha e disse: minha filha, vem cá. Sim, papai. Me perdoa. Perdoa o Senhor de quê? Aí disse: lembra aquela pizza que eu dei em você? Ela disse: lembro, sim. O Senhor está me pedindo perdão por aquilo? Papai, se o Senhor não me desse aquela pizza, o que eu seria hoje? E eu parei para pensar assim: Deus, que reconhecimento da parte dela. Infelizmente hoje nós estamos criando filhos em que nós estamos nos dobrando. O menininho desse tamanho aqui, a gente já se dobra a ele. Ah, mas é porque é isso, mas é porque é aquilo. Nós estamos criando os nossos filhos da maneira em que o mundo quer, ou seja, da maneira em que o diabo quer. Porque o que o diabo faz com o teu filho aí fora, você não pode fazer nada.
com ele, mas o que você faz contra o teu filho, por mais pequeno que seja, o diabo vai te acusar lá fora e você se dobra com medo disso aí. Você não tem medo de Deus, mas do diabo você tem medo. Me perdoe a expressão. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jonas, profeta Jonas, a partir do capítulo 1. Amém? Quem puder ficar aí, quem quiser ficar em pé, pode ficar. Quem não puder, pode ficar sentado mesmo. Amém? Todos acharam? Recomeçando. Jonas capítulo 1, a partir do versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Maravilhoso Deus eterno Pai, obrigado por esta palavra. Que o Senhor aproveite, Senhor, o vaso e faz dele um canal neste momento aqui para a tua igreja, em o nome de Jesus. A igreja já pode sentar. Eu costumo sempre pedir perdão quando eu vou falar uma coisa que eu acho que alguém se magoou ou não gostou. E para falar a verdade, eu tenho sido repreendido por alguém aqui da igreja mesmo, que diz assim: eu não gosto quando o Senhor pede perdão, porque quando o Senhor pede perdão, parece ser da carne. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Tem coisas que a gente fala da Bíblia, vem do céu, mas outros saem pela carne. Infelizmente, essa é a verdade. E para não magoar vocês, eu peço perdão antecipado. Mas tem uma coisa: amo todos vocês de forma que vocês jamais imaginam, independente de idade, de cor, de homem, de mulher, seja de quem for. Mas por este amor, eu jamais vou deixar de falar a verdade para vocês. Eu jamais vou omitir aquilo que Deus me mandar falar. Aqui eu jamais vou ter medo de falar. Quem não gostar, que me perdoe antecipadamente. Amém? Amém. Mas nós vemos aqui uma situação inusitada, onde um profeta rebelde, ele é mandado a fazer. O Senhor manda que ele vá a Nínive, a situação de Jonas. O Senhor manda ele a Nínive, e ele, para não ir a Nínive, ele vai para onde? Para Tarsis. Ou seja, pensou que iria para Tarsis. Tentou fugir da face do Senhor. Mas aí eu tenho uma pergunta para você: alguém consegue fugir da face do Senhor? Se tiver essa receita, me mostre e me diga, porque tem momentos que também dá vontade de fugir da face do Senhor, porque tem momentos que o diabo se levanta de uma forma que a gente: Senhor, é ele ou é tu? Se for tu, misericórdia, Senhor. Mas ninguém consegue fugir da face do Senhor. Por mais que seja difícil, por mais que seja bom, por mais que a gente queira cair no mundão aí, Ele não vai permitir que você saia da face dele. Ele vai deixar você ir. Tem aquele ditado, né? Dai corda. Ele dá corda, não é isso, pastor Elisângelo? E a gente vai achando que o mundo está gostoso demais, tá bom. Aí daqui a pouco ele começa a puxar a corda. Ele, além de puxar a corda, ele começa a apertar o parafuso. O que acontece foi o que aconteceu com Jonas. Jonas
comprou a passagem, entrou no navio e foi para onde? Lá para o porão do navio dormir. Achou que ia dormir. Ai Deus, as consequências da desobediência, ela nunca vai deixar de chegar. Porque aquilo que Deus preparou para você e você não quer fazer, você vai querer, vai fazer por bem ou por mal, ou por amor ou pela dor, mas você vai fazer. Por mais que você tente fugir, por mais que você se engane, achando que a Deus você engana, achando que de Deus você se esconde, e quem se engana é você, porque você consegue. Eu falo de mim, eu consigo enganar um pastor. De pastor, eu não fui para a igreja hoje porque o meu pai disse que eu ontem cheguei tarde, então eu não vou para a igreja hoje. Não é você não. Então eu não vou para a igreja hoje. Ah, pastor, eu não fui porque eu passei da hora, acordei tarde. O pastor acredita. Ah, pastor, eu não fui para a igreja hoje porque o senhor sabe, né? Fui dormir 1h da manhã, eu estava estudando a palavra. Para amanhã eu vim pregar. Para hoje eu vim pregar. Aí, pastor, eu fui dormir tarde demais, perdi a hora. Eu engano, pastor. Mas a Deus eu engano? Você consegue enganar a Deus? Então Jonas desce ao porão do navio e vai dormir lá. Aí o que é que Deus faz? Deus manda uma tempestade, um vento forte. Aquele barco, aquele navio em que Jonas achou que estava escondido, aquele navio em que Jonas achou que conseguia fugir para Tarsis, começou a ir. E aqueles homens, os marinheiros, começaram a jogar tudo que tinha no navio para ver se conseguia salvar pelo menos a população. Mas quando Deus está no negócio, seja para bom ou seja para ruim, Ele vai conseguir. Deus não se engana. O inimigo pode até achar que engana a você, ele engana a você, ele engana a mim. Se não vigiarmos, ele engana. Mas a Deus, nem eu engano, nem você engana, nem ninguém engana, porque os seus olhos estão atentos a tudo que eu faço, estão atentos a tudo que você faz, estão atentos às tuas verdades, mas também estão atentos às tuas mentiras. Ele está atento às tuas obras, sejam boas ou sejam más. E Jonas vai, mas o mar se levanta, porque a Bíblia diz que Deus mandou um vento forte, uma tempestade, e aquele navio começou a balançar, começou a entrar água, de forma que aqueles homens, como eu já falei, começou a jogar toda a fazenda, tudo que existia no navio, para ver que salvava aquele navio. Mas deixa eu dizer uma coisa a você: Deus não deixa nada às escondidas. Enquanto Jonas dormia, o comandante do navio desce e vai lá no porão. Ei, o que está fazendo aí enquanto nós estamos aqui, todos morrendo, quase morrendo afogados? Tu estás dormindo, dormentes? Vem, sai daí, vem para cá. Enquanto isso, enquanto subiram, eles começaram a lançar sorte, a sortear, para ver de quem era a culpa por aquilo que estava acontecendo. E quando eles fazem o sorteio, aquele sorteio cai sobre quem? Sobre Jonas. Por que cai sobre Jonas? Porque, como eu já falei aqui,
De Deus ninguém esconde nada. Ele traz à tona tudo aquilo que você está fazendo às escondidas. Não pense que vai permanecer às escondidas. Não pense que vai permanecer enrolado para lá, porque Deus vai trazer à tona e vai mostrar exatamente para aqueles dos quais você está tentando esconder. É Ele que vai fazer o mundo inteiro, se possível, saber aquilo que você está fazendo. Tem vezes até que estamos fazendo uma coisa boa, na verdade é isso, né? Mas não estamos querendo que ninguém saiba, ou que alguém saiba. Mas o pior de tudo é que tudo que nós fazemos de mal, nós procuramos esconder. E procuramos esconder das pessoas, às vezes até das pessoas a quem nós amamos. E a verdade, igreja, sabe o quê? Que quando caiu sobre Jonas, Jonas teve que confessar por quê. E Jonas confessou àqueles homens que estava acontecendo ali, porque ele estava fugindo da face do Senhor. Ele estava procurando se esconder de Deus. E os homens dizem: por que tu nos trouxeste tal coisa, tal mal? E agora o que é que nós vamos fazer para que haja uma solução? O que vamos fazer para que essa tempestade acalme? Para que tudo aqui não vá a pique, para que os marinheiros não morram. E Jonas vai e diz: olha, só tem uma maneira, só tem um jeitinho. Joga-me no mar. E quando Jonas diz isso, aqueles homens ficam temerosos. Mas nós vamos jogar. Eu acredito que eles pensaram: mas nós vamos jogar ele no mar, ele vai morrer, o Senhor vai cobrar de nós o seu sangue. Ainda assim aqueles homens vão ao Senhor e pedem perdão: Senhor, não nos culpe pelo sangue deste homem, pelo sangue inocente. Mas ainda assim eles pegam Jonas e jogam no mar. Automaticamente, quando isso acontece, o mar se acalma. Eita glória! O mar se acalma. A tempestade vai embora. Você já atravessou momentos em que você achou que o seu barco ia afundar? Quando você imaginou que a direção da tua vida era a tua mesma? Quando você imaginou que você estava sobre o domínio da tua própria vida, mas você tem dono? Não pense você que o Senhor, Jonas dormia no fundo do navio, mas o Senhor não dorme. O Senhor não dorme e Ele tem contemplado as tuas lágrimas, mas também tem contemplado as tuas maldades. Ele tem contemplado as tuas orações e até tem ouvido, mas também tem ouvido as tuas fofocas que você faz contra os teus irmãos da igreja. Ele também tem contemplado as vezes que você até espragueja o teu irmão da igreja. Ele também tem contemplado as obras que você tem feito de má vontade, achando que engana o pastor, a irmã missionária Miriam, a missionária Valquíria, mas a Deus você não engana. Então te levanta e corrige os teus erros, para que assim a tempestade da tua vida seja acalmada. Porque eu te garanto, quando você tomar uma atitude, porque Jonas tomou uma atitude: joga-me no mar, e eu te garanto que essa tempestade vai falar: por que passar? Por quê? Porque ele sabia que ele estava sendo o problema ali naquele momento. Jonas é jogado no mar. Eita glória! Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eita Deus! Existem momentos em que você corre
para os braços do Senhor, não porque você quer, mas porque, como eu falei aqui, Deus começa a puxar a corda. Aquela corda que Ele mesmo deu e você achou que ia longe, que não ia chegar ao ponto de nem poder voltar mais. Ele começa a puxar. Aquele parafuso que você achou que estava folgado demais, Ele começa a apertar. Assim foi Jonas lá no ventre de quê? Da baleia. Porque a Bíblia diz que Deus mandou um grande peixe e esse peixe engoliu a Jonas. Meu Deus! Imagina só. Jonas estava em alto mar. Além de estar em alto mar, ele estava agora no ventre do peixe. Com certeza, ele não sabia se aquele peixe, com certeza, ele, Jonas, não sabia se o peixe estava sobre na superfície da água ou se estava lá embaixo. Mas aí ele lembrou. Na sua lamúria, na sua tristeza, no seu medo, ele lembrou. Assim como o salmista disse, salmista, Salmo 121, nos diz o que? Elevo os meus olhos para os montes e de lá me virá o socorro. Jonas fez isso. Estava no ventre da baleia, do grande peixe, e de lá ele lembrou do Senhor e começou a orar. Porque quando ele começou a orar, quando ele estava naquela situação, no mais profundo do abismo, ele lembra que o socorro dele estava que o socorro dele estava lá no alto. Glória a Deus. Então ele vai ao Senhor e ora. Deixa uma coisa que eu queria falar antes e esqueci. Quando aqueles homens jogaram Jonas no mar e veio a tempestade, se acalmou, houve uma coisa ali interessante. Aqueles homens se admiraram do Deus a quem Jonas servia, porque viu a mudança. E aqueles homens foram o quê? Orar a Deus, e até a Bíblia diz que até fizeram votos. Houve conversão. Deixa o pastor. Houve a graça do Senhor, eita glória. A graça do Senhor já estava abundante ali naquele navio. Porque eles foram salvos. E aqueles homens que antes serviam aos deuses estranhos, agora arrependidos, não pelo pecado deles, mas pelo pecado de Jonas. Não pela desobediência deles, mas pela desobediência de Jonas. Mas eles viram a mão do Senhor trabalhando, dando a eles o livramento, dando a eles a mudança de situação. E eles foram ao Senhor, e a Bíblia diz que eles fizeram votos e ainda ofereceram sacrifícios. Deus pega e manda o peixe. Mas aí quando Jonas vai aos pés do Senhor, mesmo estando lá no mais profundo do abismo, e ora e pede socorro e se arrepende da sua desobediência, da sua rebeldia, o Senhor que é rico em misericórdia, o Senhor que é bondoso demais até, pega e manda com que aquele peixe vá até a praia e coloque Jonas para fora. Ele manda expelir Jonas. Interessante, sabe o que é? O interessante, sabe o que é? É que muitas vezes você pensa que aí Deus parou por aí. Não, Deus te mandou a primeira vez, né? Deus não te mandou uma primeira vez? Fala a verdade, comece com você mesmo. Deus não te mandou uma primeira vez, 2 vezes, 3 vezes? Você acha que Deus desistiu de você? Você acha que aquilo que Deus tem para você fazer, Ele vai mandar a missionária Miriam fazer, vai mandar o pastor fazer, vai mandar o presbítero Pedro fazer, o diácono Josafá? Não, é você que vai
vem a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Deus podia ter mandado Jonas: não, tu não quisesse ir, vou tirar tu de cena e vou botar agora Obadias, que era do mesmo tempo, no mesmo período que Jonas foi um dos profetas que sucedeu. Esqueci o nome do profeta agora, eu não acredito. Vocês não, depois que eu apago isso. Eliseu. Então, amados, Deus podia ter feito isso. Não vou tirar tudo de cena, Jonas, que vai agora Obadias. Mas não, Deus mandou quem? Mandou Jonas pela segunda vez. E Jonas agora disse que não ia, não, ele foi. E a palavra diz que Jonas foi a Nínive e pregou durante 3 dias. Porque esta era o tamanho de Nínive, onde você podia, para atravessar, para andar dentro dela, tinha que andar 3 dias no mínimo. E Jonas foi, e por onde Jonas profetizava, por onde Jonas pregava os projetos de Deus para aquela cidade, os homens iam acreditando e se arrependendo dos seus pecados. E aí, mudança de vida, mudança de situação, convertimento. Até o rei da cidade, quando tomou conhecimento, ele baixou um decreto para que até mesmo os animais passassem 3 dias sem comer e sem beber. Ele mesmo tirou suas vestes, vestiu roupa de saco e sentou-se na cinza. Arrependimento. Eles se arrependeram, eles reconheceram a sua maldade, eles reconheceram que eles não estavam indo no caminho certo e que estavam pecando contra o Deus de Israel. O que nós temos feito? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O que nós temos feito pelo Evangelho de Cristo? Nós temos ido fazer aquilo que o Senhor mandou? Nós temos feito aquilo que o Senhor mandou? Ou temos nos levantado e feito exatamente ao contrário, feito de má vontade, feito reclamando, feito murmurando? Te converte, igreja, porque desta forma Deus não vai receber a tua oferta. Não vai. Não vai. Por que não vai? Porque ou você faz de boa vontade, ou você vai ter que descer o leito para entender que Deus é Deus e que a tua vontade não é a vontade dele, que o teu pensamento não é o pensamento dele, que o que você faz para você de nada influencia nele para ele. Glória a Deus. Sim. Glória a Deus. Acho que foi a missionária Miriam, esses dias eu fui o pastor dando um testemunho onde o pastor, dizendo que o moço foi engraxar o sapato e o pastor perguntava, e ele de joelho engraxando o sapato. E o pastor perguntou, por que de joelho? Por que você disse ele? Não, de joelho é melhor. Deixa eu dizer uma coisa a você. Obedecer é melhor ainda. Obedecer é melhor ainda. Porque não pense você, não pense eu, não pensemos nós, que enquanto estamos lançando as nossas flechas contra os irmãos, contra o povo da rua, estamos agradando a Deus. Não, ao contrário, estamos desagradando totalmente a Ele. Queira você ou não, essa é a verdade. Aceite você ou não, esta é a verdade. E a Bíblia diz que aquele povo se arrependeu.
A Bíblia diz que aquele povo se arrependeu. Do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, até os animais passaram 3 dias sem comer e sem beber. A quê? Em reverência a quem? A Deus. Aleluia. Glória. Porque, amado, Glória a Deus. Deus não faz acepção de pessoas. A palavra diz que Deus abomina, ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Enquanto nós estivermos preocupados, o nosso dever aqui é levar a palavra de salvação. Não pense, eu já repeti aqui outras vezes, não pensemos nós que nós temos outra coisa a fazer aqui senão a adorar e evangelizar. É essa a vontade de Deus em nossas vidas. Glória. Glória a Deus. Mas quer que eu lhe diga mais uma coisa? Aí Jonas, lá no capítulo 4. Glória a Deus. Aí Jonas, quando aquele povo se arrepende, quando aquele povo se arrepende e quando aquele povo se dobra ao Senhor, Jonas, no lugar de se alegrar, Jonas, no lugar de ficar feliz, Jonas, no lugar de dizer: Senhor, que maravilha, aquele povo se arrependeu, aquele povo ali, Senhor, reconheceram que só Tu és Deus, que felicidade não eles entristeceu. Sabe por quê? Porque ele não queria o convertimento ou o arrependimento daquelas pessoas que ele considerava ímpios. Por quê? Veja o que ele diz aqui, ó. Capítulo 4. Capítulo 4, a partir do versículo 1, assim diz a palavra: com isso desgostou-se Jonas extremamente. Por quê? Porque o povo tinha se convertido, porque o povo tinha se arrependido. E orou a Deus. Veja só, ainda vai reclamar com Deus. E orou a Deus e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando eu lá na minha terra? Por que isso me adiantei fugindo para Tarsis? Pois sabia eu. Ele sabia. Pois sabia eu. Pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes de quê? Deixa eu perguntar uma coisa, vocês acham que nesse momento aqui Jonas agradou a Deus? Se ele estava pedindo a morte dos ímpios, é aquela coisa, irmão. É aquela coisa, irmão. Você não gosta do seu vizinho, mas aí alguém vai, aquele vizinho, prega para ele o evangelho, e aquele vizinho se arrepende. E no lugar de você dizer: eita, graças a Deus, oh Senhor, como eu estou feliz, não, você diz: não, pelo amor de Deus, daqui uns dias sai. Esse aí é fogo de palha. O irmãozinho está lá: eita, glória a Deus, eita Jesus, que bênção maravilhosa você está. Ainda conversa com seu irmão aqui de lado. No lugar de você se converter também, porque é a pessoa, quando se comporta desta maneira, está necessitando também de se converter. Porque a palavra diz que eu devo amar o meu inimigo como se amigo ele.
o que nós temos feito verdadeiramente pelo Evangelho de Cristo? O que nós temos realmente levado ao mundo que está precisando aí do Evangelho de Cristo para as pessoas? Não, nós estamos, na verdade, muitos de nós estamos fazendo de conta que somos evangélicos, estamos fazendo de conta que somos crentes, mais longe está a verdade de nós. Deus tem cobrado de muito de nós, enraivecido. Nós temos feito a obra do Senhor de má vontade. Eu digo nós, nem todos, igreja, perdão, nem todos fazem de má vontade. Nós vemos e olhamos pessoas realmente se sacrificando para estar na obra. Não vou citar as pessoas que eu tenho visto aqui realmente dentro da obra para não deixar ênfase de alguém falar mais do que já fala. Vamos nos converter. Não vamos ser mais um Jonas da vida. Não vamos ser mais um Jonas da vida. Vamos entregar verdadeiramente o nosso caminho ao Senhor e servir a Ele como devemos servir. Porque essa é a boa e agradável vontade do Senhor nas nossas vidas. Para que assim como Jonas, nós possamos também ir lá no Salmo 23, versículo 4 e dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consola. Ou seja, Ele não vai nos abandonar. Glória a Deus. Nem a mim, nem a você, nem a nós, nem a nenhum daqueles que procuram fazer a vontade dele aqui na terra. Glória a Deus. Vamos esquecer o nosso eu e vamos colocar em primeiro lugar o eu do Senhor. Vamos colocar em primeiro lugar o eu do Senhor. Vamos colocar em primeiro lugar Deus, Jesus Cristo de Nazaré em nossa frente, e vamos confessar os nossos erros, porque pecado confessado é pecado perdoado, e o Senhor é longânimo em perdoar. Amém? Eu já agradeço a minha rica oportunidade, e eu agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade, ao meu pastor Elisângelo, às missionárias aqui presentes na igreja pela oportunidade que nos concederam e a confiança que tiveram em mim. Que Deus nos abençoe mais uma vez em nome de Jesus. Amém.